Amados irmãos, presentes na comunidade, os irmãos que recebem a palavra nas outras cidades, que o Senhor Deus, o nosso Pai, o Deus de Israel, Ele nos abençoe abundantemente. Derrame este Deus o seu Espírito sobre esta Assembleia e sobre todo o seu povo espalhado pelo mundo, para que não faltem a nenhuma das ovelhas a segurança, a firmeza, a fé, de modo que estejamos todos nós revestidos das roupagens do Espírito, como asseverou o apóstolo Paulo, porque temos uma grande batalha pela frente. Nós somos os soldados do Senhor. Quando Paulo fala a respeito desta proteção, ele dá a entender que temos uma verdadeira guerra pela frente, irmãos. E esta guerra é uma luta do bem e do mal. E nós somos os soldados do bem. E nós temos uma refrega pela frente. E com certeza seremos atingidos. Mas, se convenientemente vestidos e preparados, nós sobreviveremos. O Senhor nos guardará das tentações que vêm sobre o mundo para destruí-lo. E nós nos alegramos de estarmos reunidos aqui em nome do Deus de Israel. Eu gosto de dizer que é o Deus de Israel, porque existe uma ideia equivocada que um Deus se instalou dentro das igrejas e que transformou este povo que frequenta as igrejas no povo de Deus. Isso não é verdade e nem é bíblico. O povo de Deus é um povo que tem uma marca no coração. É um grupo de almas especialmente trabalhadas por Deus para que possam enfrentar as dificuldades que nós temos antes do reino se estabelecer. É de reconhecimento, inclusive, dos cristãos, que no fim dos tempos, 144 mil almas de israelitas serão as testemunhas do Senhor. Isso quer dizer que existe mesmo um povo marcado, mas não é um povo de descendência genética. Não é necessário que a gente tenha um antepassado judeu para que a gente faça parte deste grupo de almas que está a serviço do Senhor, do Deus de Israel. Que não é Deus de igreja, não, irmãos. É o Deus Altíssimo. O Supremo Criador, não deste mundo, de todo o universo. O Pai das almas, o Pai dos espíritos, segundo a palavra das próprias Escrituras. Ele é chamado Pai dos Espíritos porque nós fomos gerados da sua própria criação, da sua própria intimidade. Não fomos gerados no ventre de nossa mãe. Portanto, não temos natureza carnal, nós temos a natureza espiritual porque somos filhos do Altíssimo, segundo o Espírito, dos nossos pais, segundo a carne. É muito complicado entender essas coisas. Por que as pessoas querem misturar carne com espírito? Por limitação, por falta de entendimento, por não terem acesso ao conhecimento eterno, à ciência de Deus. Não porque o Senhor não revelou este ensinamento, mas porque as igrejas não quiseram receber este ensinamento. E não só as igrejas, os judeus também não quiseram receber os ensinamentos. Mas nós estamos num tempo em que não se está procurando acusar este ou aquele de ter feito isso ou aquilo, irmãos. Nós estamos no tempo que antecede as dores,
as dores profundas que vêm sobre esta humanidade, que vai nos provar a todos, e que vai separar o joio do trigo. Nós vimos aqui os pregadores que nos antecederam, eles se referiram a um líder que está à frente desse movimento todo de transformação do mundo, que não é um movimento religioso, é o próprio andamento desta terra, deste planeta, desta humanidade. E as Escrituras, segundo os que nos antecederam, os pregadores, elas o chamaram de filho de Davi. E a gente não sabe muito bem o que significa filho de Davi, que foi um rei de Israel. O mais que nós sabemos dele é que ele escreveu a maioria dos salmos. Não temos nem noção do que quer dizer ser filho de Davi. Isso não importa muito porque as igrejas, elas são dogmáticas. O que quer dizer dogmáticas? Uma série de passagens e ideias que sustentam a fé daqueles que fazem parte dessas comunidades. Isso não significa que você precisa entender muita coisa. Mas o conhecimento das Escrituras, ele é de fundamental importância. E este conhecimento só pode ser revelado pelo Espírito Santo, a quem se interessar por ele. Para a gente saber que esta casa de Davi é a casa do povo que vai estar à frente da humanidade. E quando nós falamos que Jesus é o filho de Davi, é porque ele é Senhor de todos. Ele é Senhor dos cristãos e Senhor dos judeus. E o Jesus Cristo da Igreja Católica é Senhor apenas dos cristãos. Por isso, irmãos, nós não pertencemos à casa do Jesus Cristo da igreja, mas nós pertencemos à casa do Jesus que é filho de Davi, porque esse é o verdadeiro Senhor, não só de judeus e de cristãos, mas Senhor de todos os viventes, segundo as Escrituras, e podemos prová-la no Velho Testamento e no Novo. Sendo assim, irmãos, quando nós vamos ler as Escrituras, e eu estou falando aqui a almas que são eternas, nós não estamos falando aqui a gente que vai morrer, né? Esperamos que os irmãos já tenham entendido que nós não vamos morrer, porque Jesus, ele já nos deu a vida eterna. E a vida eterna não está nos esperando lá do outro lado. A vida eterna é um estado de fé, de espírito, aonde a morte não tem mais poder sobre nós. É claro que não se fala aqui da morte física, mas da morte do espírito perante o pecado. Se já fomos salvos, irmãos, essa morte não tem mais como nos destruir. Ele é Senhor de todas estas coisas, estas bênçãos enviadas do Pai para o seu povo. Quando nós falamos do filho de Davi, nós estamos falando daquele a quem todo joelho dobrará. Crente ou descrente, ou seja o que for, dobrará. Porque o que vem sobre este mundo só vem uma vez, não vai vir duas. Só vai acontecer uma vez. Jesus, ele disse, pelas próprias palavras, que os homens vão desmaiar na rua de medo, de terror, pelos acontecimentos que vêm sobre o mundo. É algo gravíssimo, algo seríssimo, que nós precisamos conhecer, nós precisamos entender as Escrituras, nós não podemos crer sem entender. A fé sem entendimento é desastrosa, irmãos, porque gera o fanatismo, gera a falsa ideia de que nós estamos salvos, de que basta pertencer a esta ou aquela igreja, ou àquela sinagoga, ou a essa denominação, nós já estamos nos céus. Isto é falso, não é verdadeiro. Nós precisamos nos esforçar para compreendermos o que Deus deseja de nós. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que Deus deseja salvar todo o mundo. O Senhor não quer condenar ninguém ao inferno.
Ele quer que todos os homens se salvem. Mas pelas Escrituras nós sabemos da impossibilidade disso acontecer até o juízo. Depois o Senhor o sabe. Mas até lá o Senhor vai ter que apartar bodes de ovelhas. E é claro, é evidente que esses valores, quando o Senhor for apartar bodes de ovelhas, esses valores precisam estar dentro do nosso coração. Não pode depender de alguma coisa exterior. Imaginemos que fosse alguma coisa material. Imaginemos que nós deveríamos, para ser colocado junto com as ovelhas, subirmos a uma montanha e fazermos uma oração lá perto das nuvens. Nós faríamos uma excursão até um lugar onde tem um monte, subiríamos lá e certamente oraríamos juntos para sermos colocados junto com as ovelhas, irmãos. Se fosse para fazer uma peregrinação pelo caminho de Santiago, qualquer caminho que tivesse, que nós tivéssemos que andar 50, 100 quilômetros com os nossos pés, certamente nós faríamos isso, porque encontraríamos a salvação. Um sacrifício qualquer, talvez um jejum de 30, 60 dias, o que fosse. No dizer do apóstolo Paulo, que nós vendêssemos nossas coisas e dessemos aos pobres, e encontraríamos a salvação. Mas essas coisas todas, irmãos, elas não podem trazer salvação, porque elas estão fora de nós. O que pode nos salvar está dentro de nós. Se o pecado estiver dentro de nós, nós estamos perdidos. Se as trevas estiverem dentro de nós, nós estamos perdidos. Não adianta nada a gente ser santo dentro da igreja. Não adianta absolutamente nada, irmãos, nós aparentarmos a virtude dentro de nós, se residir ali dentro do pecado. Nós precisamos ser bons, estarmos limpos por dentro. E somente a palavra de Deus pode nos lavar, essa é a água da vida. Sabe por quê? Porque ela diz onde você está errando. Agora, se você vem na igreja e você não tem capacidade para escutar que a palavra está se dirigindo a você, você está enganado, está perdido. Quando a palavra dirigir a você, você diz amém, é comigo mesmo. A mentira, a vaidade, o roubo, o adultério, a desonra, a indiferença às coisas do Senhor, todas essas coisas é que nos condenam, irmãos, a ser colocado do lado dos bodes. Isso tudo é simbolismo, é claro que ao falar de bodes, o Senhor está falando de almas que estão envolvidas no mal. Ao falarmos de ovelhas, o Senhor está dizendo de almas que estão envolvidas com o bem, que estão ocupadas com o bem. Ocupadas, eu disse, não adianta vir na igreja, passear na igreja. Eu estou ocupado. Pastor, o que eu posso fazer na igreja para servir? Nós vamos arrumar trabalho para você. Esquece essa história de você vir à igreja arrumar sua vida pessoal. Olha, você ser boa esposa, ser bom marido, ser bom filho, isso tudo faz parte dos deveres básicos da nossa existência aqui no plano terreno. Jesus disse, servo inútil, você faz tudo isso. Por quê? Porque se nós não nos envolvermos de verdade na construção dessa humanidade, anunciando essas boas novas, ajudando a tirar a mentira do mundo, irmãos, porque as pessoas pensam que vão morrer, e começa a tentar ser feliz de qualquer jeito, passando por cima das pessoas, lutando como se fossem loucas. Elas precisam saber que isso tudo é uma mentira deste mundo. Nós somos almas eternas. E precisamos encontrar o nosso caminho de paz, de equilíbrio interno. Somente Deus pode nos dar esta paz, este equilíbrio. Os homens não podem nos dar isso, irmãos. O que eles podem fazer a gente adquirir bens materiais, lutar como loucos, como se tivesse adquirido muitas riquezas, como se isso pudesse nos dar segurança no futuro, uma velhice tranquila, uma segurança material. O que vem sobre o mundo, nada que é material vai nos dar segurança, somente Deus, o Senhor. Ele precisa trabalhar dentro de nós, limpando a nossa alma. Então eu tenho que estar na igreja, na comunidade, disposto a fazer reflexões sobre minha vida. O que eu tenho feito? Que tipo de gente eu sou? Como são os meus pensamentos? Como são os meus desejos por dentro de mim? Como eu sou? Eu preciso fazer isso, irmãos.
para dizer ao meu Senhor: ó Senhor, o Senhor tem razão quando diz que eu sou adúltero, porque eu cometi adultério. Eu preciso que o Senhor me ajude a ser feliz no meu casamento, a ter o melhor relacionamento com a minha mulher, com o meu esposo, com meus filhos, com os meus pais. Mas eu quero andar nos seus caminhos, não adianta andar nos meus caminhos. Irmãos, não venha na casa do Senhor para encontrar argumentos para dizer que o que você faz está tudo certo. Não tem crente pior do que esse que vem procurar na Escritura apoio para as suas loucuras e sandices. Entra na casa do Senhor dizendo: ó, você é miserável, eu sou miserável. Você entra aqui sabendo que você não sabe de nada. Tem certeza que você não sabe de nada. E se nós estamos aqui hoje, é porque o que estava lá fora não estava sustentando a nossa vida. Seja sincero. Em termos de igreja, de congregação, de religião, seita, seja o que for, não respondia aos anseios da nossa alma, senão nós não estaríamos aqui procurando outro caminho, irmãos. E se nós nos reunimos com liberdade aqui, é porque temos necessidade, a nossa alma está buscando. Isso é bom, porque o Senhor quer que esses que são os verdadeiros adoradores, os que buscam o Senhor para viver em espírito e verdade. É isso que conta na hora de nós sermos colocados à direita ou à esquerda do Senhor. No estudo de hoje, nós fizemos uma consideração sobre o capítulo 13 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Ele trata do amor. Mas, irmãos, quando ele fala do amor ali, ele deixa claro que está tratando do amor de Deus. Começa que a palavra que se refere ao amor é diferente. Tem uma palavra em grego que se refere ao amor do homem e outra ao amor de Deus. São coisas diferentes. A palavra ágape significa amor divino, não é amor de gente, não. Tem gente que quer tocar a sua vida com o amor de gente. Aí não dá certo. Porque o amor do homem, ele não se sustenta. Ele é afetado pelas intempéries desta vida. O amor de Deus, não. Diz o apóstolo Paulo: o amor de Deus tudo suporta. Se você tem ele, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. Por quê? Porque tem certeza da vitória. Porque crê que há uma mente imensurável, um poder imensurável, que governa todas as coisas. É esse o amor que nós precisamos ter em nós. E esse amor não pertence ao homem, ele pertence a Deus. Então o que você precisa fazer para ter esse amor? Você precisa clamar a esse Deus e dizer: Senhor, me dá o seu amor. Tenha misericórdia de mim. Se nós fizermos assim, nós vamos nos aproximar da fonte da felicidade. Se nós não fizermos assim, ele vai usar outra ferramenta. E a ferramenta dele, irmãos, é dolorosa. É tragédia, doença, desgraça de toda a ordem. Irmãos, o Senhor não manda recado. Eu tenho observado, né, a vida, a gente vai ficando mais velho assim, a gente começa a olhar em volta da gente como é que as coisas funcionam. E a gente começa a ver que o Senhor é bom, mas o Senhor também é bravo. E se ele resolver pegar no seu pé para te acordar, ele vai destruir a sua paz. Porque o Senhor quer o seu bem, não é porque ele quer o seu mal. Que pai há que não corrija o filho que ama? Palavra da Escritura. Portanto, irmãos, vamos vestir uma roupagem de eternidade. Vamos vestir uma roupagem de aprendizes. Estamos na igreja para aprender, todos nós, do mais jovem ao mais velho. Uma vez que a alma não tem idade, a alma está sempre aprendendo. Sabe quando a alma vai parar de aprender? Quando ela atingir o estado de perfeição. Quando isso acontecer, no fim da eternidade, da história do universo, a alma funde-se novamente a Deus. Uns irmãos já me perguntaram: mas pastor, então nós vamos sumir? Digo: não, você vai ficar num lugar muito agradável. O seio de Deus serve. O seio de Deus.
Quando você chegar lá no fim da eternidade, mas vai demorar bilhões de anos. Nós somos almas eternas. Veste essa roupa de seres eternos, não de seres que vão morrer. Porque pensando assim, tudo muda de figura, irmãos. Aí nós percebemos por que nós somos irmãos uns dos outros. Por que nós temos que cuidar amorosamente uns dos outros? Porque nós somos filhos de um mesmo Pai. E o Senhor quer que seja assim. Que todos os homens vivam como irmãos. E este ensinamento, irmãos, que nós estamos aqui hoje proferindo, ele não é ensinamento de nenhuma igreja, não. Isso é ensinamento da palavra de Deus, expressa no Velho e no Novo Testamento, na escritura dos hebreus, que é o Velho Testamento, e na escritura dos cristãos, que é o Novo. Isso está de fora a fora. Por que essa palavra é impactante? Porque ela despreza qualquer coisa material. Essa palavra é ministrada a você, independente de você ser rico, pobre, velho, novo, orgulhoso, vaidoso, humilde, branco, negro, meio esquisito sexualmente. A palavra não quer nem saber o que você é isso mesmo que está aí. Mas a palavra veio para todo mundo e ela pode mudar todo mundo para que tenha uma vida plena, para que encontre a felicidade verdadeira que é possível nós encontrarmos no atual nível em que nos encontramos. E este ensinamento vem do coração de Deus, através do filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Davi, Senhor de todos os homens. Tem misericórdia de nós. Derrama suas bênçãos sobre nós, sua proteção, sua guarda, seu cuidado, seu carinho. Vamos começar daqui para frente, irmãos, a pensar em Jesus como filho de Davi, não como o Jesus que nós aprendemos lá no catecismo, que tem o seu papel, teve a sua história, tem o seu papel até hoje. Não estamos criticando, falando mal de ninguém, absolutamente, mas nós precisamos avançar. As igrejas não têm elementos mais para sustentar a vida dos crentes, porque o mal entrou no mundo e vai fazer uma grande destruição. Como bem disse o pregador que foi antes de mim, isso é só o começo das dores. Quando doer, você vai ver como a coisa é feia. Vamos no livro 2 Samuel, só para a gente concluir, a instrução já foi ministrada. 2 Samuel capítulo 23, nós temos as últimas palavras de Davi, um pouco antes dele morrer. E a palavra é profética. Ela diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave dos salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Ele será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Ele disse aqui que da sua descendência se levantaria um justo, e que ele viria como o poder de uma luz muito intensa, como a luz da manhã quando sai o sol de uma manhã sem nuvens. E ele disse que era da casa dele. Olha o versículo 5: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, porque ele não se achava digno. Davi, ele foi o rei mais importante da história de Israel. E ele disse
em diversas passagens: Senhor, a minha casa não é digna, mas o Senhor resolveu fazer com ela um pacto e levantar dela um justo. Ainda não é levantado esse justo, ainda não fez brotar. Mas fala aqui que Jesus nasceria da sua descendência. Então, este Senhor da casa de Davi, esse filho de Davi é o Senhor nosso, o nosso Salvador, em quem Davi disse: olha, a minha esperança está nele, a salvação eu espero nele. Isso mostra que Jesus já existia naquele tempo, irmãos. Era o Senhor de Davi. Nós precisamos entender a anterioridade da existência da alma para que a gente compreenda como as Escrituras, elas se estabelecem numa ordem perfeita. Se a alma é gerada no ventre da mãe, tudo fica sem sentido, porque a Escritura fica desconectada. Uma alma que nasce nos nossos dias, ela não tem nada a ver com a geração passada. Não tem por que ela ler os livros de Moisés, os livros de Davi, que foram escritos há muitos séculos atrás. Mas se a alma é eterna, se nós acompanhamos o movimento da própria humanidade, a história dessa humanidade, com Deus operando esta grande salvação para todo o mundo, não se trata de um grupo de pessoas que vai ser salvo, irmãos. É a humanidade que todos nós sonhamos. Este filho de Davi está trabalhando para nos ajudar a vencer o pecado, para estabelecer definitivamente o reino de Deus na terra e nos céus. Como bem disse também o que me antecedeu, citando a palavra do profeta Isaías: uma nova terra e novos céus para esta humanidade. Os filhos de Belial, versículo 6. Quem são os filhos de Belial? São aqueles que não querem saber de nada. São os que vivem enterrado até o pescoço no pecado, fazendo coisas que não convêm. Os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados. Irmãos, há de se perguntar se eu não estou vivendo como um filho de Belial. Sabe o que é filho de Belial? Filho de Belial, o sujeito só pensa em si mesmo. Filho de Belial, o sujeito que só pensa em adquirir riquezas, poderes neste mundo. Filho de Belial é aquele que vive em adultério, em prostituição, é envolvido com pornografia, com bebedices, com coisa que o Senhor não aprova. Filho de Belial é aquele que desonra o pai e a mãe. Filho de Belial é aquele que desonra a igreja, que desonra a comunidade, a palavra de Deus, desonra o nosso Deus, não se interessa pelo nosso Deus. São almas que ainda estão dominadas pela escuridão. Serão apartadas. Será que eu não estou vivendo como um filho de Belial, como uma filha de Belial? Eu preciso fazer essa pergunta para mim agora, irmãos. Porque se eu estiver, e aí cada um que tem que saber o que vai dentro de si. Porque as aparências, elas podem ser assumidas de diversas maneiras. Eu posso parecer uma pessoa virtuosa, uma pessoa de bem, mas dentro de mim pode haver um vulcão de pecados. Essa questão é pessoal, entre nós e Deus. No meio Jesus, advogado. Por que advogado? Porque nós todos somos pecadores. Se não em ação, em pensamento. Quem não peca em pensamento aí? Tem algum puro aqui no meio? Não tem. Nós precisamos de ser salvos todos os dias por esse intercessor intermediário entre nós e Deus. Até que a gente adquira a alforria. Até que nós estejamos limpos, como disse o pregador que me antecedeu. Limpos definitivamente. Esses pecados e transgressões que cometemos, nós não vamos nem ter mais lembrança deles. Palavra do nosso Deus. Eu não sei quanto aos irmãos, os meus pecados são muitos. Eu espero que o Senhor limpe para valer e um dia eu possa até esquecer desses pecados, que são vergonhosos, não é? Mas temos um intercessor, Jesus Cristo. Ah, o pecado está doendo muito aí? Encosta em Jesus, conversa com ele. Ó, Senhor, eu estou aqui, me ajude. Ele é o cara. Pensa num cara bom, pensa num cara
humilde, pensa num cara poderoso, pensa num cara sábio. Pensa num cara que é perdoador de pecados. Pensa num cara que não quer saber se você é prostituta, se você é ladrão, se você é adúltero. Não quer saber de nada que você fez, mas que te recebe para transformar a sua vida daqui para frente. Pensa num sujeito desse. É o filho de Davi. Amém? Aí você pode se encostar, não precisa justificar de nada que você fez. Não é? Tem por aí umas justiças que você tem que explicar por que você fez. Não é? Sabe, aquele momento eu estava numa fraqueza e tal. Bobagem, não precisa explicar nada para ninguém. Jesus te recebe com alegria na casa dele, te abençoa eternamente. Vamos, a partir de hoje, andar nos passos do Nazareno. Os nossos corações abertos, nós não temos que esconder nada de ninguém. Nós não devemos satisfação a ninguém. Nós devemos satisfação apenas ao nosso Deus. E com o advogado do lado. É porque chegar diante do Pai sem o advogado, a gente fica meio assim, né? Aí ele vai na frente e diz, não, está comigo. Aí a gente entra lá nos céus. Tudo isso, evidentemente, são imagens de uma realidade que se traduz numa vida feliz, mesmo sendo pecadores. Uma vida feliz com Jesus. Que Ele nos abençoe, a todos reunidos aqui, os irmãos que recebem a palavra nas outras cidades. Amém.